Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2015. O que diz a questão? Olha, sabe-se que a equação, essa aí de segundo grau, representa a reunião de duas retas concorrentes R e S, formando um ângulo agudo θ, e ele pede para determinar o tangente de θ. Então, primeiramente, vamos entender o enunciado. Quando ele diz que forma duas retas concorrentes, está me dizendo o seguinte, que eu consigo fatorar essa expressão aqui toda em duas equações lineares. Então, em outras palavras, repara o seguinte, quando isso aqui é igual a zero, então se eu consigo fatorar, então o produto é igual a zero. Se o produto é igual a zero, aqui vai argumentar um pouquinho mais, mas se o produto é igual a zero, um é igual a zero ou o outro é igual a zero. Ou seja, quer dizer que ou isso aqui é igual a zero, ou isso aqui é igual a zero. Só que isso aqui igual a zero corresponde a uma reta. E isso aqui igual a zero corresponde a uma outra reta. O ou, ele funciona como união. Tá? Se é isso ou aquilo, quer dizer que é isso, um conjunto, união, outro conjunto. Então, seria essa reta, união, essa reta. Tá? Essa aqui vai ser a ideia em que a gente vai ter um trabalho para achar A, B, C, D, o E e o F. Então, aqui, eu vou sair um pouquinho do protocolo, porque eu vou querer gastar um tempo, mas no final, como achar esses coeficientes. Eu vou explicar com muito detalhe e vou querer passar um pouco do algoritmo para achar isso. Tá? Mas como que funciona na prática? Na prática é o seguinte, você faz essas contas no rascunho, e no rascunho, na hora de você passar para o gabarito oficial, você coloca já os números. Tá? Depois eu explico como que achar eles. Mas observe que vale isso. Por quê? Porque escrever, alguma vez você vai ter que multiplicar e fazer um monte de sistema. E botar isso numa prova oficial, a escrita, você vai perder espaço, vai ter problema com espaço. Assim, é difícil escrever isso, e uma questão que você tem que fazer a resolução, acho que em uns 8 minutos, se eu não me engano, por questão, acho que 2015 era esse tempo, eu não estou de cabeça. Escrever formalmente isso toma muito mais tempo. Então, vou continuar então a solução daqui, nesse momento, e no final eu vou falar como acha todos os coeficientes. Então, vamos lá. Então, observe que vale essa multiplicação. Tá? Confia em mim, quem não confiar, pausa o vídeo, faz toda a distributiva, e essa distributiva aqui toda vai dar igual a essa equação. Tá bom? Depois a gente acha isso. Como que funciona? Bom, nós vamos dizer, um deles vai representar a reta R e o outro vai representar a reta S. A reta R, vamos colocar na equação um pouquinho mais amigável com o coeficiente angular, que é o seguinte. Se eu forçar isso aqui igual a zero, eu vou passar o y para o outro lado. A reta R corresponde a y igual a 3x mais 3. E a reta S, vou desenhar aqui em azul, agora eu vou passar o x para o outro lado. Vai aparecer 2 menos x, tudo isso dividido por 2. E quando eu divido por 2, eu esqueci do y, né? É y igual a 2 menos x, tudo isso dividido por 2. Mas dividir por 2 é a mesma coisa que dividir cada um deles, e dividir esse pedaço aqui, já deixo comum, né? Para ficar um pouquinho mais bonito. E essas são as duas equações. Agora, vamos dizer, eu já preparei a aula, então eu já aviso que esse ângulo aqui que é o agudo. Tá? Mas vou fingir que eu não sabia isso. Mas como que funciona primeiro? Eu vou marcar esse ângulo. Depois eu decido se é o θ ou π menos θ. Tá? A gente tem que decidir um desses, porque a gente não sabe, poderia acontecer de ser esse, né? Então, o que acontece é o seguinte, olha. Eu sei que esses dois ângulos mais esse é 180. E esses dois aqui dá também 180. Então, o que eu quero dizer aqui, ó. θ mais αr, ele é igual a αs. E além disso, eu acabei pulando umas etapas aqui, mas por que eu botei αr e αs, né? O αr, a gente sabe que tangente, de αs é igual a quem? A esse coeficiente aqui, a igual a menos 1/2. E o tangente de αr, que é o tangente, o coeficiente angular da reta, né? Isso aqui é igual a 3. Então, em outras palavras, eu sei os tangentes desses dois, então eu tenho que saber quem é o tangente de θ por alguma fórmula de tangente. Então, como que funciona? Eu sei que o θ
ele é igual a αs menos αr, e, portanto, tangente de θ vai ser igual a quem? Ó? Tangente de αs menos tangente de αr. Tudo isso, essa fórmula sempre, volta e meia, tem que gravar as fórmulas de tangente, né? 1 mais tangente de αs vezes tangente de αr. Professor, e se desse errado? Olha, a gente sabe que, por trigonometria, que tangente de π menos θ, né, de 180 menos θ, que é esse ângulo aqui, ele é igual a menos tangente de θ. Em outras palavras, eu teria que pegar ou mais ou menos isso e ver quem é o positivo. Mas se eu tenho que fazer isso, coloco o módulo logo. E, vamos dizer, apaga isso aqui na escrita. Já que eu não sei quem é o ângulo agudo, então, na dúvida, bota um módulo e vamos embora, vamos continuar a conta. Então, quem é tangente de θ? Tangente de θ vai ser igual a, como eu disse, esses termos aqui vai dar positivo, tá? Então, vamos lá. Ó, αs é menos 1/2. αr é menos 3. O professor está dando negativo. Fica tranquilo que o denominador também dá. É 1. Quem é o tangente de αs? O tangente de αs é menos 1/2 e o tangente de αr é 3. Essa continha aqui vai dar menos 7/2 dividido por menos 1/2 e isso aqui tudo dá 7. Em outras palavras, professor, então se eu fizer isso aqui, está certinho. Está. Tá, então, essa é a solução e essa é a resposta. O tangente dos dois ângulos é 7. Então, como eu disse, essa aqui que eu acabei de escrever é a solução formal. Tá, mas agora a gente vai fazer, como eu disse, no rascunho, tá? No nosso rascunho, para explicar como eu acho isso aqui. Então, vamos lá. Então, primeiramente, como eu disse, eu vou fatorar e fazer essa multiplicação. Então, agora, quando eu vou fazer essa multiplicação, eu não vou ficar fazendo as contas desse jeito aqui não, tá? Isso aqui vai dar muito trabalho, depois tem que juntar todo mundo. O que a gente vai fazer é comparar os termos de grau 2, esses termos aqui e assim sucessivamente. Por exemplo, se eu quero que apareça x ao quadrado nessa multiplicação aqui, eu vou ter que fazer a multiplicação, tá? Então, o que nós temos? Ó, nós vamos ter que forçar. O único jeito de aparecer x ao quadrado é multiplicar por a vezes d. E a gente tem que forçar que o a vezes d seja igual a 3. Quando você olha isso, dá vontade, com razão, de todos os coeficientes inteiros, tudo que tem direito. Bom, eu posso forçar que os dois sejam inteiros. E como a multiplicação deu primo, eu posso forçar que a igual a 3 e d igual a 1 e continuar rezando. Tá? Ou quem quiser pode tentar fazer distributiva total, não vai funcionar. Tá, então agora eu vou explicar por que não vai funcionar a distributiva total e depois explicar qual é a estratégia adequada aqui também. Então, primeiramente, vou dar umas respostas erradas. Tá? Eu não lembro qual foi a resposta, eu vou achar aqui. Vou colocar aqui números avulsos que não tem nada a ver com o outro. Tá, vou supor que isso aqui essencialmente deu isso. Tá? Não se preocupe com os números. Bom, a pergunta é, essa fatoração seria única? Tá, e a resposta é não. Porque eu poderia, por exemplo, pegar essa equação aqui, multiplicar por 2 e pegar essa aqui, dividir por 2. Multiplicação continua igual, mas agora eu vou fazer a distributiva. 6x menos 4y mais 2 num lado, vezes x sobre 2 menos 2y mais 1. Repara, a multiplicação é igual, só que agora eu botei a igual a 6 e d igual a 1/2, por exemplo. E daria totalmente sentido. Eu posso fazer isso, ou seja, como essa fatoração aqui não é única, eu posso ter que multiplicar demais. E, vamos dizer, eu posso escolher qualquer coisa, essencialmente. Então, por exemplo, professor, eu posso forçar que o a igual a d? Pode. Como? Olha, eu poderia pegar essa expressão, dividir por raiz de 3 e pegar essa expressão, multiplicar por raiz de 3. Ó. 3 sobre raiz de 3 dá raiz de 3. E raiz de 3 multiplicado por isso também é raiz de 3.
Tá, eu consigo escolher o A e o D à vontade. Tá, então essa é uma primeira observação. A segunda observação, como eu disse, algum momento vai ter que multiplicar todo mundo. Vamos supor que, tá, eu posso botar o A igual a 3 e o D igual a 1 sem medo? Pode, porque o número é primo. Mas... Só que teria assim um problema se aqui o número fosse... Se eu trocasse um número por um 12, né? Aí você ia botar tanta... Você poderia forçar A igual a 4 e D igual a 3. Também faria todo sentido e continuar as contas. Só que eu acho que não fica óbvio que a multiplicação continuará sendo por 2 inteiros, porque eu poderia botar 4, 3 ou 2 e 6. E um não pode ser igual ao outro, né? Vai ter que aparecer número racional nesse sentido se tiver mais de uma opção. Então temos que tomar um cuidado com isso. Um segundo ponto que tem que tomar um cuidado, e agora que a gente vai entender, é o seguinte. Vamos botar A igual a 3, porque não é a melhor solução essa aqui, tá? Já vou começar a errar porque eu tenho que explicar. E o B, eu ainda não sei quem é. Vou omitir os outros termos, porque eu só vou trabalhar com esses coeficientes aqui. Então, o C e o F só mexem nesses. Então, vou escrever desse jeito aqui, porque eu vou ter uma conta que vai ser importante. X mais é y. Então, olha só, fazendo a distributiva vai aparecer 3x ao quadrado mais... Agora eu vou pegar o termo do xy. Como que eu pego o termo do xy? O 3 multiplica por E e o B multiplica por 1. É xy mais EB. E isso aqui vai ser igual a... Se eu botei o EB... E isso aqui vai ser... isso aqui, né? Então, o que vai acontecer é que vai ter esse sisteminha linear. Para a multiplicação dar isso, é forçado. Isso porque eu ainda não estou botando o B, o C, o E e o F, que dá mais conta, tá? Já aviso logo. 3E mais B, isso aqui vai ser igual a 5. E E vezes B, ele é igual a menos 2. Perfeito. Aí o que a gente faz? Olha, bota o E igual a menos 2 sobre B, faz a solução normal, né? Então, o que vai acontecer é que menos 6, substitui isso aqui em cima, menos 6 sobre B, mais B, isso aqui é igual a 5, e, portanto, olha, B ao quadrado, menos 5B, menos 6 é igual a 0, e daqui nós temos que o B ele é igual a menos 3, ou B, é 6, B ao quadrado é 6 e 1, né? B ele é igual a 6, ou B é igual a menos 1. E repara que se o B é igual a 6, tá? Deixa eu ver se está certo. Isso, soma da... só substituir, né? Se o B é igual a 6, o E ele é igual a menos 2 sobre 6, menos 1 terço. Ou e se o B é igual a 1, o E ele é igual a 2. Então, note o seguinte. Dá vontade, claro, de escolher esse aqui. Mas não é óbvio que dá para excluir um desses. Por exemplo, tanto essa solução quanto essa solução é válida. E se eu fizer isso, eu vou ter que separar em 2 casos. E separando em 2 casos, vai dar problema. Tá? Então, ou seja, as contas podem multiplicar demais. Tá? É isso que eu quero passar. Se botar aqui 3E mais B e eu fazer essa continha natural, pode acontecer disso aqui dar problema. Tá? Pode aparecer qualquer coisa nesse trecho aqui. E se aparecer tudo inteiro, só uma das 2 soluções é válida. E uma das soluções é válidas, a conta vai multiplicar muito. Pode piorar muito e, para uma prova, acho que essa questão, a média por tempo é 8 minutos por questão. E ainda é uma questão discursiva. Então é uma... Ou seja, dependendo do tempo que você tem, é uma questão que levaria o tempo, né? Essa é uma das últimas a ser feita. Mas o que aconteceria é que quando você vai tentar fazer, você teria um problema de escolha aqui, que a pessoa... Bom, a escolha correta é B igual a menos 1 e o E igual a 2, mas você não sabe disso na hora.
Tá? E como eu disse, pode só ter soluções inteiras nessa segunda passagem. E depois disso, além disso, você vai ter problema também com o C e o F. Tá? Então repara. Então qual é a minha sugestão? Minha sugestão é o seguinte: quando você força que o A e o D seja diferentes, então essencialmente vai nos liberar outra equação. Mas como eu disse, a minha sugestão, e vai dar um pouquinho mais de conta, mas pelo menos, claro, vai dar um pouquinho mais de conta se numericamente, mas em compensação vai dar menos passos. O A ele é igual a raiz de 3 e o D ele também é igual a raiz de 3. Por quê? Porque quando aparecer a equação do segundo grau entre o B e o E, eu posso escolher tanto um quanto o outro e posso já forçar, por exemplo, que o B ele é menor ou igual a E. Só para brincar com o coeficiente angular. Mas enfim, por que isso aqui ficou interessante? Olha, agora eu vou colocar aqui como raiz de 3, repara que isso aqui é rascunho, então eu vou apagar. Eu não vou ficar escrevendo isso aqui toda hora, nem sonhando, né? Raiz de 3. Então, agora fazemos a distributiva. De novo, rascunho. Vamos pegar só essa parte aqui com essa. Então, repara, vai ser 3x ao quadrado mais raiz de 3e mais raiz de 3b vezes xy mais c vezes e vezes y ao quadrado. Então, novamente, quanto é isso aqui? Olha, isso aqui vai dar raiz de 3e mais raiz de 3b, ele é igual a 5. E o c vezes e, ele é igual a menos 2. Por que eu botei c? Não sei. É b vezes e. Mas se o b vezes e é igual a menos 2, então qual é a equação que nós temos? Olha, eu vou substituir, vou fazer a mesma coisa de sempre, né? Ou se preferir, olha, e mais b, ele é igual a 5 sobre raiz de 3. Tá? Não precisa ficar multiplicando, não. Então, eu vou ter que b mais e, eu vou ter uma equação do segundo grau, essencialmente entre o e e o b, de modo que, deixa eu botar z ao quadrado agora, né? De modo que a soma seja 5 raiz de 3 e o produto seja igual a menos 2. Como que a gente resolve isso? Olha, z ele é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então vai ficar mais 8 dividido por 2. Deixa eu ver isso aqui. B ao quadrado é 25 terços. Dividido por 2. Em outras palavras, quem é isso? O z ele é igual a 5 sobre raiz de 3, mais, olha, 25 mais 24, 49. Raiz de 49, 7 sobre raiz de 3. Tudo isso dividido por 2, que é, ou mais ou menos, né? E isso aqui vai ser igual a 6 sobre raiz de 3, ou menos 1 sobre raiz de 3. Qual é a vantagem disso? Olha, a vantagem é que as duas equações aqui não faz diferença. Se eu escolher o b como 6 sobre raiz de 3, eu posso fazer isso. O b ele é 6 sobre raiz de 3 e o e ele é menos 1 sobre raiz de 3. Agora, o que a gente faz? Agora eu costumo, de novo, olha, rascunho. Lembra que isso aqui é rascunho, então eu estou só rabiscando à vontade. Tá, repara, então aqui eu não tenho nenhuma ambiguidade até agora, né? Então, agora eu posso, por exemplo, multiplicar toda essa equação aqui. Posso ou não? Deixa eu ver. Não, deixa não. Deixa tudo igual. Posso agora, agora o que eu vou poder fazer? Eu vou continuar agora a distributiva. Quem eu vou querer? Então, novamente, agora eu vou querer o seguinte. Eu vou querer forçar que... Deixa eu ver aqui.
Bom, uma coisa que eu posso fazer agora é eu voltar para o a igual a 3 e o d igual a 1. Como? Pelo mesmo procedimento. Aqui eu multiplico por raiz de 3 e aqui eu divido por raiz de 3, por exemplo. Tá, deixa eu ver se é melhor. Acho que o melhor é fazer o contrário. Aqui eu dividi por raiz de 3 e aqui multiplicar por raiz de 3. Tá, por quê? Olha a equação que agora vamos ter. Olha, isso aqui vai ser igual. Se eu dividir por raiz de 3, x mais 2y mais c sobre raiz de 3. Vezes, agora, 3x menos y mais f sobre raiz de 3. Pergunta, faz diferença para mim quem é o c, se é c ou c raiz de 3? Não, eu vou trocar esse c por esse c e esse f por esse f. Ah, e agora sim, acho que ficou um pouquinho mais amigável, né? Então, agora o que a gente pode fazer? Uma das maneiras, a gente pode fazer distributiva direta, mas não preciso mais me preocupar com esses termos, eu vou fazer por partes. E agora o que eu vou fazer? Olha, primeiramente, eu sei que c vezes f só pode ser igual a menos 6. Agora eu vou pegar o termo do x. O x, ó, eu vou pegar o x com f e o c com o 3x. Então a gente sabe que o x mais 3f, isso aqui vai ser igual, x não, desculpa, f mais 3c, tá? Para aparecer o x, isso aqui vai ser igual a menos 3. E também, agora a gente pega a última equação, que vai ser do y. 2 vezes f menos c tem que ser igual a 8. E eu acredito que ficou mais fácil, né? Por quê? Porque é mais fácil fazer essa continha aqui, ó. Tá, esquece isso. Ficou um sistema linear. Tá, aí resolvendo, vamos ver aqui. Eu multiplico essa equação aqui por 3. Aí multiplicando por 3 vai dar 7 vezes f. Vai ser igual a 24 menos 3, que é igual a 21. Portanto, f ele é igual a 3. E se o f é igual a 3, nós temos que o c é igual a menos 6, menos 2, né? Tá, passa o 3, ficou menos 6, etc. E, portanto, olha, se o c é igual a menos 2, achamos quem a gente queria achar. Via rascunho. Tá, então, é isso que eu queria passar para vocês, que tem uma lógica nessas contas. E o interessante com essa lógica aqui, se os números não forem muito complicados, por exemplo, eu poderia piorar esses números aqui à vontade. Tá? Eu não preciso chutar tanto, mas só por usar essa lógica, eu acho que simplifica muito os argumentos. Parece um raiz de 3 horroroso no início. Não tem problema. Não gosto. Não tem problema. Troca isso aqui por 9x ao quadrado, multiplica todo mundo só para aparecer o número 3. Não tem problema com a equação. Multiplica toda essa equação aqui vezes 3, né? Ou divide também e deixa x ao quadrado e força que isso aqui é 1 e isso aqui é 1. Também não é problema. Tá? Mas é interessante eu fazer isso do que ficar fazendo um monte de casos para lá, casos para cá, substituir e chegar na parte linear. Tá, é isso. Acho que já está bem saturada a explicação. Acho que ficou bem... tem que exercitar para entender isso aqui. Isso aqui exige um tempinho de maturidade também, né? Alguém tem que te contar para pensar isso. Não é tão óbvio, né? Mas eu queria passar isso para vocês, na verdade. Tá, e o interessante é que isso aqui resolve... A partir do momento que você sabe que é reunião de duas retas concorrentes, isso aqui resolve um monte de coisa independente de quão feio sejam os coeficientes. Não é tão óbvio como chutar. Tá? Pelo menos se conseguiu de forma sistemática. É uma vantagem. Tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.